Quando falamos sobre a santidade de Deus, somos tentados a pensar em termos dos atributos de Deus. A sua justiça, o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu poder e etc. E invariavelmente, o atributo do amor é colocado no topo da lista, indicando que devemos entender toda a natureza de Deus, toda a sua atividade à luz do seu amor. E que todo o restante a respeito de Deus deve ser incluído na categoria do amor. No entanto, e isso pode parecer uma distinção técnica teológica que vocês podem achar irritantes, mas acho que se examinarmos as Escrituras, se há algum atributo que pertence ao ápice, ao zênite, no topo da lista dos atributos de Deus, não é o amor de Deus, não é a misericórdia de Deus, não é a sabedoria de Deus, mas é a santidade de Deus. Muitas pessoas conheceram o R.C. Sproul. Eles passaram a conhecê-lo por intermédio dos seus mais de 100 livros que ele escreveu ou de suas transmissões diárias no Renewing Your Mind, que remonta a 1994. Mas o que eu acho fascinante é a base por trás de todo esse ensino. Houve uma década sendo um estudante, se derramando na palavra de Deus. E foi toda uma década aperfeiçoando essa arte e essa habilidade como professor e comunicador. E assim voltar e revisitar essa base e essas raízes é realmente crucial e nos dá uma ótima visão da vida vindoura. R.C. cresceu em Pittsburgh e perto de sua casa tinha uma igreja presbiteriana que ele frequentou durante toda a sua vida. Mas o evangelho não era ensinado lá, era uma igreja liberal e não defendia a veracidade da palavra de Deus. E por isso, durante todos aqueles anos em que foi fiel em ir à igreja, ele nunca ouviu a verdade do Deus da Bíblia. No início do seu primeiro ano, ele se converteu. Provavelmente foi o versículo mais improvável ao qual alguém se converteu. Está em Eclesiastes 11:3. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. E quando o Dr. Sproul viu esse versículo, disse: sou eu, essa árvore morta caída, apodrecendo no chão. E ele reconheceu imediatamente a sua necessidade de um Salvador. Então, assim que ele se converte, a primeira coisa que ele deseja fazer é conhecer a Deus. E ele conhece a Deus lendo a Bíblia. E ele falou sobre isso tantas vezes, do impacto daquela primeira vez que ele leu a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. E ele chegou a essa conclusão, ou talvez essa conclusão veio a ele, de que este é um Deus que joga para valer. Pouco depois disso, ele teve o que ele chama de sua segunda conversão. Ele estava em seu dormitório, estava inquieto e não conseguia dormir. E ele se sentiu compelido a se levantar da cama, sair do dormitório e ir para a capela no campus do Westminster College. Ele subiu direto para o altar da capela e ele foi dominado pela santidade de Deus. E ele foi domado pela santidade de Deus. Essa experiência foi transformadora para o Dr. Sproul. Então, depois da faculdade, é claro, ele foi para o seminário e foi lá onde ele se encontrou com o Dr. John Gustner. Depois do seu período no seminário de Pittsburgh, ele foi para Amsterdã e estudou com Burke-Wauer para o seu trabalho de doutorado. Então, ele realmente voltou para lecionar por um ano no Westminster College. Então, ele era pastor em Cincinnati, mas ao longo de todo o caminho, o que estava surgindo era R.C. Sproul, o professor. Uma pessoa, depois de ouvir o Dr. Sproul pregar sobre o Salmo 51, disse a ele: quanto tempo você demorou para preparar aquele sermão? E o Dr. Sproul disse, piscando, 5 minutos. Mas então ele acrescentou, e 30 anos. E o que ele quis dizer com isso foi que depois daqueles 5 minutos que ele gastou pensando sobre aquele texto,
foram décadas de estudo e décadas mergulhando na palavra de Deus. Um momento crucial na vida do Arce aconteceu em 1970. Ele estava dando algumas palestras para jovens, uma conferência sobre a vida, e lá na plateia estava Dora Hillman. Ela era viúva de um industrial e magnata em Pittsburgh. E depois de uma das palestras, ela o puxou de lado e disse: se você pudesse fazer qualquer coisa na vida, o que seria? E ele disse a ela que fundaria um centro de estudos. A cerca de 1 ou 2 quilômetros de distância da sua propriedade, uma fazenda foi colocada à venda e Dora a comprou. E nesta antiga fazenda de 52 acres, eles abriram o Ligonier Valley Study Center em Western Pennsylvania. O que Arce queria que este lugar fosse era um lugar de discipulado, onde os cristãos pudessem vir e não fugir das perguntas difíceis, mas correr para as perguntas difíceis, porque Arce sabia que havia respostas para essas perguntas. Então, se você estivesse aqui no centro de estudos, uma das coisas que você definitivamente iria receber seriam palestras. E você tinha pessoas que simplesmente vinham para um estudo bíblico, ou apenas para uma das coisas mais populares que faziam aqui, era o Gabfest, que era apenas uma sessão de perguntas e respostas abertas com Arce Sproul. Eles se sentavam em volta da mesa com a família Sproul e, se eles tivessem alguma dúvida, se eles precisassem do tempo do Arce, ele estaria disponível. A vida do Arce estava diante desses alunos para mostrar a eles o que é a teologia vivida. Bem, no início dos anos 70, Arce ensinou uma série sobre a santidade de Deus aqui no Centro de Estudos. E essa série foi originalmente produzida em fitas cassete e foram enviadas para todos os lugares. Então eles fizeram uma série de vídeos e, na verdade, fizeram isso no salão de palestras. É claro, esta era a casa onde os Sprouls moravam, aqui no campus do Centro de Estudos. E tinha uma lareira de tijolos, ladeada por padrões de vidro circulares. Arce está com o visual dos anos 70, está usando seus óculos de aviador, e é a primeira vez que a série de ensino sobre a santidade de Deus foi gravada em vídeo. Qual é a reação de Isaías na presença da santidade? Ele corre para fora do templo empolgado, corre até a cidade e diz: ei, pessoal, vocês precisam vir até o templo e ver o que está acontecendo. Ou ele olha para isso e diz: bem, isso é interessante, eu teria que pensar a respeito disso e chegar a algumas conclusões teológicas sobre o que está acontecendo. Não. Os serafins clamam: santo, santo, santo. Isaías clama: ai de mim. E ele estava em sua face. Agora, se voltarmos a essa época da cultura americana, foi uma época de convulsão cultural, foi uma época de agitação cultural. Quando os anos 60 estavam chegando ao fim, foi a década dos protestos. Então, esse foi um momento de crise, uma verdadeira crise na cultura americana. E foi uma crise de autoridade. Arce sabia que isso estava acontecendo, não apenas na cultura, mas também na igreja. E Arce sabia como era importante ter uma visão da Bíblia, de toda a sua confiabilidade. Falamos da doutrina da inerrância. E quando ele olhou para as denominações e quando ele olhou para muitos seminários, ele viu que havia muitas pessoas nesses seminários, nessas posições de liderança, que não estavam ensinando uma Bíblia inerrante. Bem, tudo isso levou ao que provavelmente foi a primeira grande conferência do Ligonier, no outono de 1973. Arce reuniu um tanto de estudiosos no Laurelville Retreat Center para apresentar o tópico da confiabilidade total da Bíblia. Essa foi a semente do que se tornaria o Conselho Internacional da Inerrância Bíblica, o ICBI. E no ano seguinte, o ICBI produziu o que é provavelmente uma das declarações confessionais mais importantes do século XX, a Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica. Arce guardou muitos cadernos.
E em um desses cadernos, ele tinha escrito um esboço sobre a inerrância. E no final deste esboço, R.C. escreveu: nós precisamos de uma cúpula evangélica. Pode dar errado, mas nós precisamos tentar. Bem, na bondade e na providência de Deus, não falhou. Foi um verdadeiro sucesso, a Declaração de Chicago. Continua sendo um sucesso para a igreja. David Wells disse uma vez que Deus repousa um tanto casualmente sobre os ombros da igreja americana. E é exatamente isso que R.C. Sproul estava respondendo. Sabe, uma vez perguntaram para ele: qual é a única coisa que você ensinaria se pudesse? E ele dizia: bem, teologia. Bem, qual é a única coisa na teologia que você ensinaria se pudesse ensinar apenas uma coisa? E ele dizia: isso é fácil, a doutrina de Deus. Bem, se houvesse apenas uma coisa que você pudesse ensinar sobre a doutrina de Deus, o que seria? Bem, isso também é fácil, a santidade de Deus. E R.C. acreditava que isso era verdade, seja na cultura ou fora da igreja. Qual é a única coisa que eles precisam saber? Eles precisam saber que Deus é santo. E isso era verdade para aqueles na igreja, eles precisavam saber que Deus é santo. Apenas uma vez nas Escrituras, um atributo de Deus é enfatizado por este princípio de repetição, não ao segundo grau, mas elevado ao terceiro grau. Os serafins não cantam que Deus é santo, santo, mas os serafins declaram que Deus é santo, santo, santo. A Bíblia não diz que Deus é amor, amor, amor. Ou misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ou sábio, sábio, sábio. Ou justo, justo, justo. Ou ira, ira, ira. Mas a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Ouvi muitas pessoas dizerem isso quando escutaram R.C. Sproul ensinando. Eles sentiram que ele estava ensinando diretamente para eles, porque ele genuinamente se importava com as pessoas. Ele realmente se preocupava com você. Uma das frases que ele amava, uma frase que ele aprendeu desde cedo, e que simplesmente diz que teologia é doxologia. E eu acho que de várias maneiras isso chega ao verdadeiro legado do Dr. Sproul. Ele não iria querer que falássemos sobre ele. Ele não gostaria que falássemos sobre o seu legado. Ele não gostaria que as pessoas soubessem quem é R.C. Sproul. Ele queria que as pessoas soubessem quem é Deus. Não o Deus que criamos, mas o Deus da Bíblia. Saber quem é Deus, teologia. E adorar a Deus, doxologia. Vamos encerrar esta sessão com uma oração. Advirta ao Senhor aqueles do nosso meio que buscarem o ostracismo do Santo de Israel, porque ele nos incomoda. Ajude-nos a estar em paz com a santidade, não ameaçados, não fascinados, mas encantados por estar na presença do Santo. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém.